Você vai assistir a partir de agora os momentos emocionantes da conquista da Copa Libertadores da América pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, no ano do seu centenário. Vasco, o campeão das Américas. Todos os campeonatos nacionais realizados até hoje e foi o grande campeão brasileiro, garantindo a vaga para disputar a Copa Libertadores da América. E o que era um sonho se tornou uma realidade maravilhosa. Os jogadores do Vasco travaram uma verdadeira batalha, mas foram valentes, confiantes, vibrantes, gol a gol, lance a lance, jogo a jogo. E vamos conferir agora a trajetória maravilhosa do Vasco até o título de campeão da Copa Libertadores da América. Em São Januário, o Vasco recebeu o América do México e empatou pelo placar de 1-1. Veja o gol do Vasco, gol de Richarlison. Felipe Alvim se aproximou da zona de ataque, tentou o chute. No bate-rebate, a bola sobrou para Richarlison marcar esse belo gol de fora da área. Em São Januário, a torcida também joga. O Grêmio bem que tentou, mas a noite era mesmo do Vasco. A torcida respondia animada e empurrava o time que abriu o marcador pouco depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Começa a jogada no Pantera para a bomba de Luizão. Ainda na etapa inicial, Juninho lançou a bola para a cabeçada certeira de Luizão. E novamente ele, Donizete, também mostrou as suas garras afiadas e deixou a sua marca de Pantera contra o Grêmio. A vitória acendeu a torcida e manteve o Vasco vivo na Libertadores. Vascão 3-0. No México, o Vasco perdeu para o Guadalajara, mas em São Januário deu troco. Começou através dos pés de Felipe, que fez o cruzamento preciso para a cabeçada certeira de Luizão. Era a noite de Luizão, em jogada inspirada, Luizão faz uma bela puxada pela direita, cheia de dribles desconcertantes. Gentil passa a bola para Pedrinho tentar o gol, mas teimosa, a bola procura de novo os pés do artilheiro do Vascão. 2-0 para o Vasco, dois belos gols de Luizão, e este golaço que fechou o marcador, vale a pena ver de novo, hein, Luizão? No México, um susto contra o América. O Vasco perdia por 1-0, mas a reação surgiu na tabelinha de Luizão e Ramon. Resultado, um chutaço de fora da área. Ramon é o pai da criança.
confronto com o Cruzeiro, o Vasco venceu a primeira em São Januário por 2-1. O lateral Felipe, sempre presente, cruza na medida para Donizete, que cabeceia na trave. No rebote, Luizão, artilheiro, estava lá para marcar, comemorar e correr para o abraço. Luizão, artilheiro de São Januário, vai com velocidade para o ataque, lança Pedrinho, que passa Donizete desmarcado em condições de levantar a galera com um golaço. Que maravilha, Pantera! No jogo da volta no Mineirão, o Cruzeiro fez de tudo para ficar com uma das vagas para as quartas de final da Libertadores. Pressionou, atacou o tempo todo, mas esbarrou na garra e na determinação da equipe cruzmaltina e do paredão chamado Carlos Germano. Estava garantido 0-0 e cada vez mais perto de São Januário, o título da competição mais importante das Américas. E o Vasco chegava às quartas de final da Copa Libertadores da América, cruzando novamente com o Grêmio. Primeiro jogo 1-1 no Olímpico em Porto Alegre. Quem abriu o marcador foi Pedrinho no segundo tempo, fazendo uma jogada sem chances para o goleiro gaúcho Darley. O jogo da volta foi em São Januário. Ainda no primeiro tempo, Luizão cruza para Pedrinho, que marca o gol da classificação para a semifinal da Libertadores. E agora que venha o River Plate. O gol da classificação, vale a pena vibrar de novo com Luizão e Pedrinho. São Januário, palco de mais um jogaço pela Copa Libertadores da América, agora na fase semifinal. E a vítima do dia foi o River Plate da Argentina. Um jogo difícil, como todo confronto que reúne brasileiros e argentinos. Mas finalmente, para alívio da grande torcida vascaína, Donizete abriu o placar com um belo gol de fora da área, comemorando ao melhor estilo Pantera Negra. Era mais um dia de Vascão em São Januário. O
segundo tempo do jogo em São Januário continuou difícil, com o Vasco da Gama e o River fazendo uma grande partida, grandes oportunidades perdidas pelo ataque do Vasco da Gama e grandes defesas de Carlos Germano para garantir o marcador. Aí foi a vez do grande goleiro vascaíno mostrar por que é goleiro de seleção. No jogo da volta no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a coisa foi mais complicada ainda. O River abriu o marcador, dando um grande susto no Vasco da Gama. Em diversas oportunidades, faltas cobradas com grande perícia, assustando o goleiro Carlos Germano. Outras oportunidades de gol e lá estava novamente a sorte vascaína. Até que Luizão, afinal, foi derrubado na grande área, houve o pênalti, mas o árbitro não marcou, deixando desesperado o time vascaíno. A pressão do River continuou durante toda a partida, mas estava lá outra vez a grande sorte de um grande campeão. A grande virada no Vasco aconteceu na alteração de Antônio Lopes, que retirou Luizão e colocou Juninho, que bateu magistralmente uma falta com força e precisão e presenteou a torcida do Vasco com este golaço. O Vasco na final da Libertadores. E afinal chegou o grande dia. No primeiro jogo da final da Copa Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil, a torcida lotou São Januário. A torcida deu seu show e o time dentro de campo começava a tentar também dar o seu espetáculo. O Vasco da Gama forçava, o Vasco buscou em diversas oportunidades, mas o ataque esbarrava em algumas dificuldades dentro da defesa do time equatoriano. O Vasco da Gama buscava de todas as maneiras marcar o seu gol, que não saía, e contava também em algumas oportunidades com a falta de sorte nos complementos. E o goleiro do Vasco da Gama também funcionava, Carlos Germano, mostrando que para ser campeão é preciso ter sorte. Mas logo em seguida a galera respirou. O Pantera mostrou ser uma fera faminta de gols e fez o estádio explodir com um golaço. Vale a pena ver de novo. A vontade de ser campeão da Libertadores era tanta que até o grande capitão Mauro Galvão arriscou no ataque e fez uma tabelinha com Luizão, que num giro de corpo marcou um golaço a queima-roupa, sem chances para o goleiro. Pela
força e participação da torcida, o placar de 2-0 foi pouco para o Vasco da Gama. Mesmo assim, o Vasco garantiu em São Januário uma vantagem incrível. Ele poderia até perder a última partida, a batalha final, realizada em Guayaquil. Durante todo o segundo tempo do primeiro jogo em São Januário, o Vasco teve ainda diversas oportunidades. Perdeu algumas delas, mas de repente estava lá novamente Donizete, até preparando o caminho para a grande partida final da Copa Libertadores da América. De qualquer maneira, o Vasco da Gama saía de São Januário com uma bela vantagem, com 2 gols de diferença sobre o Barcelona de Guayaquil. O ataque bem que tentou ampliar a vantagem vascaína, mas o goleiro deles fez o seu papel. E chegou o dia da batalha final em Guayaquil, no Estádio Monumental. O Vasco da Gama no início mostrando sua sorte de campeão. Uma bola na trave para arrepiar a torcida. O Vasco foi à luta. Luizão recebeu do Juninho e mandou de pé esquerdo no gol, abrindo o marcador para o Vasco. O caminho do título estava aberto. Depois novamente Juninho, o Pantera presente na área, sem chances para o goleiro. Estava definida a sorte, a comemoração ao estilo Pantera. E novamente Donizete teve chance no terceiro gol, mas não consolidou, até que o time de Guayaquil diminuiu o marcador quando não tinha mais chances de reação. Depois era só comemorar. O Vascão é campeão! Pode vibrar, torcedor vascaíno. O Vasco ganhou o seu melhor presente no mês do seu aniversário. Parabéns a você, Vasco, campeão das Américas. O centenário do Vasco foi coroado agora com a conquista da Taça Libertadores da América. Eu acho que era uma coisa que a gente vinha já buscando há bastante tempo. Nós fomos campeões sul-americanos em 48 e agora, 50 anos após, nós ganhamos esse título, que traz para nós um orgulho muito, muito grande e uma paz de que no centenário do Vasco nós cumprimos a nossa missão. Vasco! Esse país,
graças a Deus, eu acho que a equipe do Vasco mostrou muita união, muita garra e graças a Deus conseguiu esse título. Um abraço para todo torcedor vascaíno e que toque tá perto. Eu acho que a gente está com passaporte carimbado já. Conseguimos um título inédito, que foi Libertadores. Isso tudo de presente para eles, de presente para o nosso Vasco aí que está no centenário. E se Deus quiser, em dezembro, fechar com chave de ouro.